Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, como é que vocês estão? Como é que está essa fase de ficar em casa? Vocês estão conseguindo ficar isolados, manter o distanciamento das pessoas? Seria hipocrisia dizer que está tudo bem, que está todo mundo levando essa fase da melhor forma possível. Mas vamos pensar que é uma fase que, por pior que seja, vai passar. E a gente vai lembrar disso como uma fase ruim que ficou para trás, se Deus quiser, né? Porque aqui em casa também não tá fácil não, viu? Essa atividade aqui foi a única que eu passei para vocês, a atividade do livro. É um trecho da obra Ubirajara, o trecho é o Caçador, e as questões de 5 a 8, tá na página 77. A obra Ubirajara, para mim, ao lado de Iracema, ela é uma das obras mais tristes que o José de Alencar escreveu. Opinião minha, né? Iracema eu considero triste porque a Iracema morre no final. E o Ubirajara eu considero triste por quê? Porque o Ubirajara, ele era um índio caçador, extremamente corajoso, e a tribo dele guerreou com outra tribo e acabou perdendo. E ele se escondeu na mata junto com o pai. Só que o pai era um dos chefes dessa tribo. E para que a tribo inimiga não continuasse procurando, ele acabou se entregando e fingiu estar com medo e fingiu não ser corajoso para não ser devorado pela tribo. Porque lembra que eu expliquei para vocês que tinha a questão do ritual antropofágico? Então aí a tribo liberou ele, porque eles não queriam se alimentar de alguém que fosse covarde. E quando ele encontrou o pai perdido no meio da mata, sozinho, o pai rejeitou ele. Ele fez tudo isso por amor ao pai, e quando ele reencontra o pai rejeita, falando que não queria um filho covarde, que ele preferia que o filho tivesse morrido do que ter um filho covarde ao lado dele. Eu acho triste por isso, né? E como eu tinha explicado para vocês sobre romance indianista, romance urbano, a obra Ubirajara se encaixa no romance indianista. Por quê? Porque o índio é o herói, o índio é a figura principal ali. E as belezas da terra natal são consideradas as mais valorizadas do mundo. Então, por isso, é considerada uma obra indianista, tá? Vamos às questões. Tem o trecho, né, questão número 5, e tem o trecho, aí depois vem a questão, a letra A. Que expressões o narrador utiliza para caracterizar Jaguaré? Jaguaré é o que a gente chama de Ubirajara. Ubirajara era a tribo da qual ele fazia parte. O Jaguaré, ele é chamado de, no início, ele é chamado de jovem e de caçador. E no início, né, e em seguida ele é chamado de o mais feroz jaguar da floresta. Como a gente sabe, trata-se de uma pessoa e não de um animal. É como se ele fosse tão feroz e tão esperto quanto o jaguar, que é um animal, né? Na letra B, por que Jaguaré despreza o campeiro e o jaguar em sua caçada e procura um inimigo mais terrível? Ele precisa de um inimigo mais terrível para provar que está apto a ser aclamado guerreiro. Então, por isso que ele precisa de um inimigo mais terrível. Na C, essa escolha é importante na definição de sua identidade? Por quê? Sim, porque está na idade de trocar a fama do caçador pela glória do guerreiro. Então ele está numa idade que ele tem que deixar de ser um simples caçador e passar a ser um grande guerreiro, tá? Na 6, em Aldeia dos Índios Coroados, Martius procurou retratar alguns costumes dos índios. Isso é uma obra, tá? Isso também ocorre no texto? Justifique. Sim, no texto também há essa questão de retratar os costumes dos índios, né? O texto fornece uma série de detalhes que teriam a finalidade de recriar aos olhos do leitor a imagem do índio caçando. Além disso, a gente percebe que há uma preocupação do José de Alencar em tratar de um costume da tribo de Jaguaré, que é a questão de revelar a transformação do caçador em guerreiro, e o que só se dará naquela cultura pelo enfrentamento de um inimigo poderoso e ameaçador. Ele só conseguirá
passar da fama de ser um caçador para ser um guerreiro se ele conseguir enfrentar um grande inimigo, um inimigo muito, muito forte, né? Um inimigo mais terrível, como é colocado no texto. Na 7. Lá estaca o jovem caçador no meio da campina, volvendo ao céu o olhar torvo e iracundo. Solta ainda uma vez seu grito de guerra. O bramido rolou pela amplidão da mata e foi morrer longe das cavernas da montanha. Respondeu o ronco da sucuri na madre do rio e o urro do tigre escondido na furna. Mas outro grito de guerra não acudiu ao desafio do caçador. De que modo o texto sugere um diálogo entre o índio, a sucuri e o tigre? Então, por causa do grito de guerra lançado como um desafio para Jaguaré, a natureza responde ao índio por meio da sucuri e do tigre, né? A sucuri fez um ronco e o tigre fez um urro, respondendo ao grito do guerreiro, né? Que função tal diálogo desempenha num contexto criado pela cena? Ao propor um diálogo entre o índio e os animais, o narrador sugere a perfeita integração entre ele e a natureza, em meio ao qual é apresentado. Essa integração, já proposta desde o início da cena, é tão absoluta que a sucuri e o tigre compreendem o desafio feito pelo caçador. Venham me enfrentar. Outra função associada ao diálogo é aumentar a frustração de Jaguaré, porque mesmo lançando um desafio, ele não é respondido por um inimigo à altura da prova a ser vencida. Então ele fica frustrado. Os únicos inimigos que respondem ao grito dele são a sucuri e o tigre. Ele queria um inimigo mais terrível do que esses. Na 8. As qualidades de Jaguaré e sua intenção de realizar uma grande façanha podem ser vistas como elementos característicos de um herói romântico? Sim. Aí pede para vocês explicarem por quê. Além de todas as qualidades de Jaguaré que são citadas, que é a questão da força e da coragem, que podem ser associadas a personagens heróicas românticas, o narrador também o insere em uma situação de extremo perigo, que terá de ser superada individualmente. Como o herói romântico, Jaguaré precisa cumprir uma jornada individual que exige sacrifícios de sua parte e cuja superação, graças às suas qualidades individuais, fará com que alcance a recompensa pretendida. Então, ele entra como um herói romântico por causa não só das suas qualidades, mas por causa da questão da prova de vida que ele tem que vencer, e tem que vencer sozinho. E no final a gente percebe que ele vence, tá? No mais é isso, tá? Estou aguardando as fotos das atividades corrigidas de vocês. E tem uma outra coisa. Tem alunos que estão buscando as respostas dessas atividades na internet. Alguns me mandam foto, quando eu passo o olho eu já sei que pegaram respostas prontas na internet. Pessoal, quando vocês fazem isso, vocês não estão enganando a mim. Vocês estão enganando a si próprios, porque vocês estão colocando em vocês mesmos a questão de que vocês não são capazes. E eu sei que vocês são. Abandonem esse vício de procurar sempre as respostas na internet. Isso é ruim para vocês. Vocês não terão sempre o recurso da internet à disposição de vocês, tá? É isso. Tudo de bom para vocês. Uma boa semana, bom trabalho, bons estudos, tá? Beijo, se cuidem. Tchau.